agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Então vamos lá. Se você tem o hábito de anotar, anote aí. Eu vou colocar algumas frases aqui. E nós estamos aí naquilo que eu considero no meu coração, o Espírito Santo tem me mostrado a importância de eu e você, a gente virar essa massa da fundamentação da nossa fé, para que a gente não saia desse entendimento. Gente, eu não vou cansar de dizer isso, mas é importante, preste atenção. Deus não trabalha com vontade. Repita comigo, Deus não trabalha com vontade. Ele trabalha com fé. E fé, a gente já começou a ensinar aqui que é um posicionamento. É algo que eu me posiciono e prova a Deus que eu estou crendo. Que não é simplesmente dizer, eu acredito. Mas muitas vezes o nosso posicionamento, ele não bate com aquilo que nós declaramos. Isso são fundamentos de fé, nós temos que aprender. Então não é um desejo de ver as coisas melhorarem. Eu iniciando isso aí, falando sobre a dinâmica da fé, a gente leu lá Tiago capítulo 2, de que a fé ela é mortinha. Se eu simplesmente disser algo e eu não me posicionar, eu vou até voltar a ler com você aqui, porque eu estou tentando falar com as minhas palavras, mas eu quero te mostrar na íntegra a simplicidade de Tiago. Foi inspirado para dar essa declaração no verso 14, por exemplo. Meus irmãos, qual proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, não tiver uma ação correspondente ao que acredita? Eu não posso desconsiderar isso, né? Esse princípio é tão fundamental, porque tudo que Deus fez, Ele fez pela graça dEle, pelo amor dEle por nós. Ele fez uma obra na cruz do Calvário que Ele não completará, ela já está completa em si mesmo. Então, o que eu preciso dessa aliança já está pronto. Mas nós agora esticamos o braço e nos posicionamos, recebendo por fé o que Deus já fez. Então é simples, porque o inferno ele vai distrair eu e você a sairmos de um posicionamento, de crermos em Deus de fato com o posicionamento que nós estamos assumindo. Diga aleluia. No domingo eu estou falando sobre posicionamento de fé para vencer um combate. Venha para cá. Então nós estamos lendo lá 2 Crônicas capítulo 20. E algumas coisas bem interessantes que o rei Josafá, ele se posiciona para que Deus então comece a dar toda aquela movimentação daquele capítulo, que traz uma grande vitória. Eles não precisaram nem ir para o combate, para você ter uma ideia. Deus destruiu os inimigos, aleluia. E é assim que Ele faz conosco, diga amém. Ok, então esse é o nosso processo. E na quinta-feira passada, eu estava falando aqui sobre o reino de Deus, ele é tomado por esforço, eu expliquei isso, a gente vai seguir adiante. E os que se esforçam se apoderam dele, mas não é um procedimento humano, não é algo humano da força do braço, ok? E aí eu tinha falado sobre Lucas 17, 20, e Jesus fez uma declaração que o reino de Deus não está aí, invisível aparência, mas o reino de Deus está dentro de nós, no nosso coração. E eu dei uns conceitos para você entender que o reino de Deus é um sistema de viver vencedor e abençoador em todas as áreas do ser humano. O que Deus tem a dizer, quando nós nos posicionamos com essa verdade, nos abençoa e nos dá vitória. Porque o sistema vencedor é Ele. Então não pense que o reino é um lugar, porque não é, eu tinha colocado isso, né? Não é um lugar futuro, não é um lugar geográfico, né? Mas não é um lugar físico, é um lugar justamente disso, é um sistema de viver que vence o mundo, vence o sistema desse mundo viver. O sistema desse mundo é derrota, o sistema desse mundo é enganoso, é mentiroso. O sistema desse mundo não constrói o ser humano, destrói o ser humano. Por quê? Porque está debaixo do conselho das trevas. Está dando para entender? Ok, então vamos seguir adiante. O reino de Deus só pode ser vivido por fé, porque nós cremos na verdade em detrimento de qualquer coisa, do que nós olhamos para fora, e hoje eu vou falar um pouco sobre isso, 3 coisas importantes nisso aí.
Uma outra coisa que eu tinha falado, vamos lá, só estou lembrando, tá bom? Mateus 11, 12, voltando a falar sobre tomado por esforço, eu tinha dito isso aí, esforço são os posicionamentos de fé que ativam a manifestação do reino de Deus na nossa vida. Inúmeros casos provam isso. Há algo que nós ativamos, né? Porque a gente recebe por fé, mas há um posicionamento para isso. Eu expliquei alguns. E aí, a gente tinha chegado a João 14, 21, eu li esse versículo com vocês, que Jesus falou sobre aquele que guarda ou aquele que responde a minha verdade, de maneira prática. Esse é o que me ama, aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu o amarei também e me manifestarei a Ele, aleluia. Nós precisamos é ver a manifestação de Deus, mas obviamente tem algo que nós ativamos. Então fé é o posicionamento no quanto você tem de convicção a respeito da palavra de Deus para a sua vida, no seu momento, na situação que você vive. Quanto mais conhecemos a verdade, mais então nós temos a base para nós nos posicionarmos. Essa é a base vitoriosa. É muito importante conhecer que aliança eu tenho com Deus, né? A obra da cruz do Calvário, entender bem a nova criação, a minha relação com Deus nessa nova criação. Nós somos corpo dele, diga aleluia. Nós somos a parte executora de Deus sobre a face da terra. É maravilhoso. E a conclusão que eu tinha chegado era essa: existe um local de conquistas, são as áreas da nossa vida, que começam a fazer parte da nossa vida quando a gente vive o sistema do reino de Deus. Aleluia. Então nós vamos entrando na terra da promessa de conquistas, porque nós vamos nos posicionando e vendo tudo isso. Deixa eu mostrar algo agora. Eu quero mostrar algumas passagens onde o apóstolo Paulo, ele enfrenta aquilo que nós enfrentamos também. Mas vamos lá. Ele diz assim, 2 Coríntios 1, 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação. Tribulação só tinha naquela época, é verdade ou não? Alguém está atribulado? Bom, a Bíblia diz que tribulação produz perseverança. Não gostei. Não queria, não estou precisando. Eu só quero trazer uma realidade, porque isso é bom, né? A gente lidar com as realidades e situações que a gente enfrenta, porque elas estão inseridas na palavra. Mas o que é legal é que lidando com tudo isso, que é tribulação e coisas que acontecem conosco, Deus não deixa a gente na pista. Só que aí a gente tem que aprender a nos posicionar diante disso. Ok. Então vamos embora. Não, vamos terminar de ler, né? Não ignorei, gente, vocês não fazem ideia da natureza da tribulação que a gente teve na Ásia, disse Paulo. O quanto foi acima, olha como ele colocou, das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da nossa própria vida. O apóstolo Paulo, hein? Show de bola. Não está provando que ele vivia nesse mundo e nós estamos aí também. Muito legal. Vamos pegar mais, porque a carta de 2 Coríntios, ele conta muitas coisas. No capítulo 4, no verso 8, nessa versão eu gostei demais. Está assim, de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades. Porém, diga porém. Isso é importante. Ok? Porém, não somos esmagados nem despedaçados. A gente fica perplexo, diz Paulo, porque a gente não sabe a razão de certas coisas nos acontecerem assim. Porém, pastor, eu quero ler isso o dia inteiro. Aí você está falando comigo. Está falando comigo? Está falando com a gente. Claro que está. Mas é interessante, né? Que Deus, ele conhece esse nosso lado natural de reagir, de pensar, de concluir, sentir tudo. Ele sabe. Só que também Paulo aqui, ele começa a nos ensinar algumas coisas que são super importantes sobre posicionamento diante de tudo que a gente enfrenta.
Porque o segredo, gente, não está em si, eu tenho aqui uma ideia fantástica de como eu vou sair dessa situação. Não. O segredo é nós agirmos da maneira própria. A maneira própria não é a que eu acho, que eu penso. Tem algo muito especial nisso. Engraçado, para cada conflito que a gente enfrenta em situações, tem uma maneira do céu que Ele quer me falar, para me posicionar, para me ajudar. Elinho, é assim, é dessa forma. Porque é no nosso posicionamento que a gente ganha a batalha. Não estou te falando, não é na força da inteligência, não é o quanto eu até sei decorar os versículos, quantos anos eu estou na igreja, mas é numa sabedoria em se posicionar diante de coisas que nós enfrentamos. Isso vem do céu. E é nosso. É para nós. Diga aleluia. Por exemplo, agora eu me lembrei disso. Deixa eu te falar algo, mas é um segredo, talvez você saiba. Mas vamos reforçar essa crença. Você enfrenta algo que você não sabe o que fazer, faz o seguinte. Vamos a Romanos capítulo 8. Em Romanos capítulo 8, há uma declaração bem interessante. Nós vamos ser bem bíblicos agora, né? Óbvio. É dessa forma que a gente vence. Então, Romanos capítulo 8, por exemplo, diz assim no verso 26, também o Espírito Santo, semelhantemente, Ele assiste a mim e a você na nossa fraqueza. Muito bom, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobre a maneira, com gemidos. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Diga aleluia. Então tem algo muito legal aqui, beleza? Esse já é um posicionamento fantástico que nós precisamos ter como rotina. Ok, estou enfrentando algo, não sei o que eu vou fazer, aparentemente do ponto de vista natural é grande, acima da minha capacidade da solução, saio orando em línguas. Porque orando em línguas eu permito que o Espírito Santo interceda por mim. Porque eu não sei orar como convém, mas Ele sabe. E Ele sabe qual é a vontade de Deus nessa intercessão. Eu já enfrentei situações há muitos anos atrás, há mais de 12 anos atrás, eu enfrentei uma situação bem crítica. Uma situação bem grave mesmo. Eu sabia que a situação era grave. Beleza, imediatamente o meu espírito começou a responder, eu percebi isso, orando em línguas. Mas orando em língua assim, não desesperado, mas numa rapidez que eu vou te falar. Ixi, aquela lá baixava, o quê? Foi violento o negócio. E eu só fui dando vazão para ir percebendo alguma coisa e algum posicionamento que eu precisava e tal. Então, naquela madrugada, virou um combate fantástico. Você tem uma ideia, eu dormi de joelho. E o inferno veio sobre mim. Quando eu acordei, eu estava de joelho. Primeiro salmo que veio à minha mente, Salmo 18. Ondas de morte me cercaram. Então, não estava num combate natural, o Espírito Santo sabia disso. Eu não ia vencer naturalmente, dizendo assim, show, seu diabo, não é bem assim. Usei de autoridade que eu precisava usar, mas eu quero te falar o que aconteceu para virar esse combate, foi a oração em línguas. Porque foi uma intercessão do próprio Espírito, orando segundo a vontade de Deus naquela situação. Se você vê isso aqui hoje à noite, esse é o recado que o Espírito Santo quer te dar. Eu não posso encarar as coisas naturalmente. Eu tenho a pessoa dele e você também, para que ele interceda por nós. Muitas vezes a gente ora o problema. A gente ensina isso na escola. Você já fez a escola, quem não fez vai fazer. Mas vamos relembrar fundamentos, são demais. Eu estou orando o problema? Eu também, eu e a Deise, estamos lá, orando qual é a situação? A situação é essa, eu não quero saber. Eu
não quero saber do ponto de vista natural. Orar o problema é contar para Deus a situação. Isso não vai melhorar, Ele até já sabe. Mas é legal, eu entendo, eu falo para Ele, a situação é essa. Agora eu preciso orar a solução. Escreve isso no teu caderno. Vamos sair de orar o problema e parar de chorar, para a gente orar a solução. Orar a solução é orar em línguas. E permitir que o Espírito Santo interceda. Você vai ver que o teu espírito clama por isso. Todas as vezes que eu enfrentei situações que eram bem ameaçadoras assim, olha o meu dente, ali eu estou aqui para te comer. Todas as vezes, especificamente essa que eu te falei, porque era bem, o lobo acho que tinha dente maior, não sei. O Espírito Santo botou meu espírito. E a gente libera isso por fé, porque nós cremos. Você crê na intercessão de Deus? Então você está orando a resposta, a solução. Escreveu isso? Hoje você tem que gravar isso, porque Ele está me falando que é isso que você precisa. Você está enfrentando algo aí que você está precisando, é disso. Dar essa liberdade para que Ele interceda por você. Até nisso Deus faz, Ele intercede por nós. Essa é uma das coisas mais poderosas da igreja do Senhor em termos de aliança, que nós temos a pessoa do Espírito Santo, e muitas vezes nós ficamos aí, vendo tudo, pensando em tudo, falando com todo mundo, e menos orando em línguas, sobre a situação. Então naquele dia eu vi um combate acontecendo, eu ali e tal, beleza, ao mesmo tempo que meu coração estava guardado, eu sabia que Ele estava intercedendo, eu entendo a aliança que eu tenho, os anjos dele estão comigo e tal. Quando eu acordei, Salmo 18, o Espírito Santo falou, esse foi o combate. Olha que interessante, vamos lá no Salmo 18, eu mostrei para você, né? Eu falei pelo menos um verso, mas é assim, ó, Salmo de número 18, um salmo interessante, porque Davi, ele enfrentava uma grande perseguição dos inimigos. E Davi se levanta para dizer, tu és o meu libertador. Verso 18, primeiro verso do capítulo 18, Salmo 18, verso 1, aleluia. Eu te amo, ó Senhor, força minha, ó Senhor, a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, tu és o meu baluarte. Verso 4, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz. Uhul! E o seu clamor lhe penetrou os ouvidos, e aí vai. Diga aleluia. Agora você imagina o apóstolo Paulo está dando declarações como essa. Então guarda isso no teu coração. Há um tempo de combate sobre a tua vida, então gaste um tempo orando em línguas sobre essa situação. Porque o Espírito Santo não só intercede, mas nesse momento é uma oportunidade de Ele trazer uma claridade e uma revelação sobre o que você enfrenta. Revelação vem do céu. Vou repetir, revelação vem do céu. Pedro, você é um bem-aventurado, cara, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. No Remi desse ano, lá em São Paulo, eu vou falar sobre isso. Sobre a importância de nós guardarmos e entendermos a força de uma revelação. Em cima de situações que nós vivemos. Diga aleluia. E isso, queridos, nós recebemos de graça. Porque o Espírito Santo nos ama. O que Ele mais quer é descortinar o mundo espiritual para que você enxergue o que está acontecendo contigo. Pastor, não estou entendendo nada. Estou com a ziquezira aí, uns negócios. Que ziquezira, rapaz. A gente ficar na humanidade não dá certo.
Ficar na humanidade só tentando pensar ou tentando, meu Deus, de onde veio isso, aquilo, outro. Gente, olha só, por mais que esse mundo seja físico, ele é mesmo, né? Legal, não tem como eu passar a parede, né? Legal, mas eu quero te falar, a gente vive no mundo do espírito. Esse mundo aqui, ele é controlado pelo mundo do espírito. O que rege esse mundo é o mundo do espírito. As forças espirituais do mal e as forças da verdade, do bem. O nosso reino, o reino do nosso Pai é vencedor. Mas nós temos que aprender a saber lidar com as coisas, fazer os combates. Isso que eu acabei de falar para vocês é uma preciosidade. Básico do básico do básico da fé. Não posso ensinar fé sem o Espírito Santo. A gente não pode entender fé se o Espírito Santo não tiver liberdade em nós. Não é essa parada que o diabo diz para você, não, para de orar em língua, porque esse negócio é da tua cabeça. Isso é demoníaco. Não é da minha cabeça, eu tenho que crer. Eu oro em línguas porque eu creio. Chakralabashai. Eu oro porque eu creio. Eu não oro porque faz sentido. A maior parte das vezes vamos orar sem saber o que estamos orando. Mas eu fluo exatamente com a impulsão do Espírito para orar. Eu entendi depois o que estava acontecendo comigo nesse combate. Eu entendi depois. Mas antes, por fé, eu fluí naquilo que eu sabia que eu precisava. Sabia? Como saber? Como saber? Você tem uma percepção, você entende, é por aqui. Não é no natural. Então, não permita o inferno te cercear daquilo que ele te deu. Um dom maravilhoso. De nós orarmos em línguas. Diga aleluia. Pastor, eu fui batizado, nunca mais orei. Ah, meu Deus. Tem que voltar a trazer isso como prática, queridos. O nosso corpo não entende, a nossa mente também. Muitas vezes, humanamente, não dá vontade de orar, mas temos que orar. Quanto mais você ora, mais você vai tirando a água do poço, e vai tirando, ele vai te enchendo, ele vai te fortalecendo, ele vai fazendo tudo que precisa. Meus irmãos, vocês orem por mim, é bom, mas melhor é orar em línguas. Fala para o teu irmão, ora por mim. Mas a intercessão... Olhem para mim, queridos. A intercessão perfeita vem do céu. Vem do Espírito Santo. Que ora segundo a vontade de Deus. Mas já estou com o meu coração cheio de paz. Porque eu precisava te dizer isso. Não estava programado não, mas era isso. Eu fui batizado em 1920. De lá para cá não sei, não sabe nada, abre a tua boca em casa pela fé. Não fica com essa, não, mas não senti, o cachorro não latiu, a noite não foi de lua cheia, nem o lobo... Eu estou esperando uma sensação para orar em línguas. Estou? Então é o seguinte, a sensação vai ser essa, torrentes de morte me cercaram. Aí eu quero ver se você não ora em língua. Hã? Gente, estamos esperando o quê? Aí, estamos falando sobre posicionamento de fé. Está lá um maluco orando em língua. Maluco nada, ele está certo. Ele está num posicionamento certo, ele tem que orar, ele tem que orar, ele tem que orar. Porque Jesus falou para os discípulos assim, espera até que do alto vocês sejam revestidos de poder, rapaz. Não sai assim não pode sair assim mesmo. Foram todos cheios do Espírito Santo e todos passaram a falar em outras línguas. Atos capítulo 2. Não baixe a guarda nesse item. Isso aqui é a instrução do Espírito, hein? Não baixe a guarda nesse item. Não baixe a guarda. Porque os dias são de combate, gente, intenso. Olha como é que está o mundo.
No verso 17 do Salmo 18, Davi disse: livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu, veja. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Então, o apóstolo Paulo dando declarações: não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, porém não desanimamos. Nós não estamos sozinhos nem largados. Uma das coisas que eu mais medito em relação às situações que eu possa vir enfrentar, e você também, né? Mas no meu caso, eu sinto para dizer, não, eu mesmo sento e digo para mim, não estou sozinho. Eu levanto logo a minha aliança, não estou sozinho. Deus está comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Paulo dá essa declaração, ele fala num capítulo 8, que começa lá, já agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida me libertou da lei da morte e do pecado. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele vem falando várias coisas. Acabei de ler o capítulo 8, no verso 26. Tudo que ele disse, que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Porventura nos dará graciosamente todas as coisas. Quer dizer, é importante, cara, nós trazemos a consciência disso. Você é um ser espiritual vivo. Eu não sou essa carcaça de alma que sente, que vê, que conclui. Eu não posso me entregar a essa carcaça da alma que vê, que sente. Não posso. Eu tenho que me entregar ao meu espírito vivo. A aliança que eu tenho com Deus, em quem eu estou inserido. Enquanto mais tivermos consciência de quem somos, a nova criação, debaixo de um propósito de Deus, a gente fica fortalecido. Por isso Paulo está dizendo essas coisas, porém não, porém não, porém não. A força do apóstolo Paulo para dizer o porém não, está no homem interior, que tem consciência de tudo isso que nós estamos conversando. Para começar, você está misturado com o Espírito Santo. Nós somos um com Ele. Então Ele é toda a percepção, Ele é toda a movimentação, Ele é toda a sensibilidade do meu homem interior. Aqui está o segredo. Perceber, reconhecer, são coisas do interior. Quanto mais oramos em línguas, mais sensibilidade nós temos. Tudo é uma questão de prática, sabia? Na faculdade, quando nós fomos começar a aprender sobre pegar um estetoscópio e fazer aquela ausculta cardíaca, aí o professor ficava assim, presta atenção, a gente botava, e aí, o que você está ouvindo? Tum, 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 tum. Não, esse tum, tum é mole. Tem mais alguma coisa aí? Tum, 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 tum. Até a gente começar a reconhecer outras coisas, levou um tempo, porque necessitava de prática. O que significa que se nós oramos todos os dias, você vai para lá, chacaralá, baixar, merequei, mexar, suba, seberi, mexar, macai, mexar. Você está praticando. Está praticando o reconhecimento, a sensibilidade. Está praticando em momentos difíceis, você lá dentro perceber, fica tranquilo que a parada não é sua, é minha, Elinho. Eu sou o seu defensor. Aleluia! Aí sai um aleluia no meio do combate, o inferno já fica preocupado. O que houve com esse menino? Por que essa alegria? Por que esse aleluia? Ele sabe de onde a gente tira as coisas.
Ele sabe de onde nós tiramos os nossos posicionamentos que ele vai perder. Essa reunião está boa, hein? Que bom que você veio, hein? Você vai ter que ouvir mais uma vez, até ter consciência disso que eu estou falando. Nós somos do Espírito. A igreja do Senhor é do Espírito. Não é da mente, não é da inteligência. Não é deixa comigo, chá comigo, eu faço, aconteço. Não é essa a igreja é perdida, confusa, não vai a lugar nenhum. Nós somos do Espírito. Diga, eu sou do Espírito. Eu sou do mundo do Espírito. Diga, eu sou um ser espiritual vivo. Diga aleluia! Ser espiritual vivo. Obviamente, nós fazemos um combate, mas não faço na carne, nem na minha mente. Você entende, o inimigo chegou, veio, vou te morder. Não pode. Fico quietinho. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está nesse mundo. Salmo 139, verso 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Você já se viu como uma redoma sobre a tua vida? Porque é assim que você está. Pastor, essas coisas eu não penso, eu penso, ai meu Deus, porque a gente está olhando para o lugar errado. Próximo verso, verso 9, continuando. Nós somos perseguidos, gente, mas Deus nunca nos abandona. Olha as certezas inabaláveis. Olha o próximo, nós somos até derrubados. Não é não? O pessoal costuma dizer aí que o Satanás muitas vezes aí dá um rabo de arraia. Não quero. Sem problema, mas está escrito lá, mas nos erguemos e vamos prosseguindo. Você entende então o lado do apóstolo Paulo fala, porém, olhando para o outro lado. Isso que é legal, né, no apóstolo Paulo, porque ele não tira essa relação nossa, viver nesse mundo e sofrer afrontas, sofrer situações que a gente não gostaria, e muitas outras, mas ele passa para o outro lado, ele passa para o homem interior dele, para dar declarações, aí ele empurra mais para frente, chega lá no capítulo 16, ele diz, por isso nunca desanimamos, mas dá vontade, pastor, mas você não, o que Paulo está dizendo, gente, a questão de desanimar, é que ele não vai parar, ele não vai dizer chega, ele vai continuar, porque nunca desanimamos, embora os nossos corpos vão morrendo, ele se corrompe todos os dias, está escrito em outra versão, né? Aqui dizendo a força interior, diga força interior, que temos no Senhor vai crescendo dia a dia. É daí que ele tira o posicionamento diante das tribulações, diante das adversidades. É daí que ele se posiciona. A questão da renovação nossa não está do lado de fora, mas está dentro. Mas é interessante, quanto mais a gente se renova no nosso interior, o nosso exterior até recebe desse benefício. Ele faz forte ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Diga aleluia. Você entende como a igreja tem que se posicionar? Ela tem que enxergar. Então veja, no verso 17, esses nossos sofrimentos e aflições, afinal de contas, são bem pequenos e não durarão muito tempo. Viver nesse mundo passa rápido, hein? Ok, muito legal. Entretanto, esse curto tempo de angústia resultará na maior rica bênção de Deus sobre nós para todo sempre. Estou lendo na Bíblia Viva, que é uma paráfrase, é bem legal. Agora olha só o verso número 18.
Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê. Pois o que se vê pode durar apenas um pouco tempo. E é exatamente isso. Mas o que não se vê durará eternamente. Ele está falando sobre fundamentação, sobre verdades. Você vê então o apóstolo Paulo discursando desde o início lá, falando sobre as tribulações, sobre situações e tal, mas porém, se posicionando. Hoje eu entendo bem isso, nessa simples revelação de que quando ele diz lá, eu completei a carreira, eu guardei a fé, justamente porque ele soube se posicionar. Não é maravilhoso você entender que Deus tem uma proposta e um plano para a tua vida? E que não será esse momento que você vive que vai interromper? É só a gente não acreditar na mentira do inferno. Já era, Elinho, acabou. Quem diz? Alguém bateu o martelo do lado de fora? Não, quem bate o martelo é o Senhor, o Rei da Glória. Cara. Ou fora. E no meu espírito ainda falta ainda. Não, a gente percebe no nosso coração, tem um avanço nisso. Então, aparentes derrotas, elas testam a nossa fé. Eu digo aparentes derrotas, eu gosto de dizer isso para mim mesmo. Eu não entendo a igreja do Senhor debaixo de derrota, porque ela é a vitória. Mas eu entendo a igreja do Senhor, que é a vitória por natureza, enfrentar lutas. Porque isso é bíblico. Então eu posso estar no momento de uma aparente derrota, mas as coisas viram. Josafá estava numa aparente derrota, mas virou. Davi várias vezes em aparente derrota, virou. José numa aparente derrota, virou. Diga aleluia, a tua vida também vai virar. Vai virar. Você tem que crer nisso. Que vai virar. É tudo que nós temos, acreditar que vai virar. Porque nós estamos crendo nele. Josafá, eu coloco os olhos em ti. Eu não sei o que eu vou fazer, mas estou aí. O quê? Fala. Sim, estou aqui. Até parece que ele botou os olhos na multidão e no combate. Eu vou falar domingo, vem para cá. Mas tem um anjo aqui para saber se você vem, hein? Está faltando isso. Não está faltando a igreja, precisa de mais seminário. Precisamos estudar mais. Está precisando exercer fé na nova aliança que você tem em Cristo Jesus. Eu tenho uma aliança com Ele. O inferno vem aí para tirar a gente da possessão dele, mas não pode. Ele me deu essa possessão, é minha, essa herança é minha. Não pode me tirar. Não pode tirar, não pode tirar. E aí? Então vamos para outra casa que esse já entendeu a mensagem. É assim que funciona. Ele perdeu até a chave da casa dele. Porque Jesus tem a chave da morte e do inferno. E aí, quando é que a igreja então vai se levantar, cara? Está precisando disso. Simples o que eu estou falando nessa noite para cada um de nós. Aparentes derrotas. Elas testam exatamente isso. Qual é a minha crença na aliança que eu tenho? Deus continua sendo o mesmo Deus, sentado num trono, Ele é vencedor. Ele estabeleceu propósito para a minha vida e para a sua, e Ele vai cumprir. Mas eu tenho que dar essa substância, dessa continuidade. Aparentes derrotas são apenas momentos. Era bom escrever isso, hein? São apenas momentos. Aí o inferno vai e diz que isso aí vai ser a tua vida inteira. Mas você vê como é que ele é mentiroso, né? Ele chega para dizer, a tua vida inteira é isso aí. Que você está hoje? Vai continuar.
Nem adianta, porque não muda. Ó! Mentira. Nós não fomos criados, recriados em Cristo Jesus para a perdição, para a derrota. Fomos? Não, de lá nós fomos retirados, olha aí. Para a construção. Para dar certo. Mas Deus não tirou de nós as lutas. Então a igreja está precisando aprender a fazer o bom combate. O Espírito Santo está falando para mim. Esse ano eu vou ensinar só sobre esse assunto. Então eu não quero ouvir. Então pode ir embora. O assunto aqui é fé. Fé é algo tão simples. Aparentes derrotas são apenas momentos, cara. Diante da afronta de aparentes derrotas, 3 coisas são importantes na dinâmica da fé. Primeira delas, vou falar só um pouquinho. 3 coisas são importantes diante de aparentes derrotas. Primeira delas, não permita ser rotulado pelo diabo, ou ser definido, acho que essa é uma boa palavra, definido pelo diabo como derrotado, como fracassado, como falido, como desesperado. O que mais? Qualquer coisa, como doente, vai ter que encarar e ficar doente mesmo. Vai ter que encarar como? Que papo é esse? Mas esse é o rótulo. Essa é a definição que ele vem, para que a gente conclua dessa forma. Porque, gente, o segredo é aqui, se eu concluo, se eu tiro essa conclusão, eu estou dando o meu testemunho com a falência, com a derrota. E se 2 concordarem a respeito de qualquer coisa, será estabelecido o fato. Isso é bíblico, isso é lei universal do reino. Eu não vou concordar. Então tome cuidado, porque a proposta do inimigo diante daquilo que eu e você enfrentamos é tirar conclusões sempre erradas. Erradas do como eu vivo, do que está acontecendo. Olha aí agora que eu vou mandar para o outro lado, hein? Tirar conclusões erradas a respeito de pessoas. Porque nós não sabemos, a gente julga mal, julga a aparência. E daqui a pouco eu estou cheio de minhoca na minha cabeça contra pessoas. É tudo que o inferno quer. Essa minhocaria na sua cabeça. Não é não? Porque ele sabe, ele ganha vantagem em tudo isso. Então ele fica lá fomentando, de repente, uma parada negativa que eu tenho contra alguém. E aquilo ali vai crescendo, vou ficando da raiva para o ódio. Daqui a pouco eu estou com baita de um ressentimento. Fala aí, é a proposta dele, hein? Porque ele sabe que a gente agarra isso, nós estamos realmente desarmados. O que Deus tem a falar sobre várias áreas de situações? Nessa área de relacionamento, gente, eu quero te dizer, tem muito. Porque o Novo Testamento é um tratado de relacionamento da nova criatura. Se eu não souber em que base eu preciso andar para me posicionar, o inferno vai me contaminar e vai me quebrar nessa área. O que eu mais vejo são pessoas que estão quebradas emocionalmente, várias coisas acontecendo, dando brechas e oportunidades para o inferno vir quebrar por causa de relacionamento. E tantas coisas são ditas aqui a respeito do nosso posicionamento. Se a gente não montar isso aí para valer, gente, não vai dar certo. Você vê, o que eu tenho para me dar vitória? A verdade. A verdade está estabelecida de eternidade a eternidade, chama-se Deus. Ele venceu o inimigo. Então, se ele vem e fala para mim, é porque o que ele fala para mim, que é ele, é vencedor. E se eu não aprender a me render, a me entregar a essa verdade e me posicionar com ela, eu não vencerei. Eu vou repetir, não venceremos. Mas a gente agarra sentimentos, a gente agarra tudo.
A gente mesmo se sente daquilo do cavalo bandido, e para baixo de zero, porque ele vai empurrando uma opção de coisas para cima de mim e de você. Incapacidade, situações, você é o próximo na fila, é isso aí, acontece com todo mundo. Por que não aconteceria contigo? Ele fala é muito. Então tem que aprender a trabalhar isso que vem sobre a nossa cabeça. A gente não fica ouvindo uma voz audível, mas lá dentro da cabeça ele conversa. Olha aí, hein? Conversa com todos nós. Eu vou comprar então aquele capacete do Magneto. Seria bom se pudesse, né? Para evitar de entrar na mente, né, cara? Mas o que eu estou falando para você, a gente vence o combate sabendo lidar com aquilo que entra na nossa mente. Todo dia. Principalmente enfrentando uma situação que, aí, cara, como é que você pensa que Deus vai chegar junto? Rapaz, já são 2 anos assim. Miserável. Ele vai falando direto. O evangelho não funciona. Jesus esqueceu de mim. Você está pensando, vou terminar dizendo isso, o número de pessoas que estão soltando essa corda, de acreditar, um dia começaram crendo, de soltar essa corda, porque tem várias coisas acontecendo que contradizem, e não estou vendo vitória, e vai soltando, e vai sendo confundido pelas trevas, e vai soltando, e vai soltando. Se eu soltar, a única arma que me dá vitória, que é a sua palavra inabalável, e ficar com ela até o final. Incrível, né? Vamos terminar lendo isso aqui, Gálatas. Já está um tempo que eu estou com isso aqui no meu coração, o Espírito Santo está me falando. Garoto, fica com isso aqui, garoto. Eu gosto quando ele me chama de garoto, rapaz. Eu gosto muito, sabe, Wesley? Gálatas capítulo 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desistirmos, se não largarmos. Se não largarmos. Então, eu não posso largar. E aqui já disse que nós vamos ceifar. E a nossa colheita está chegando. Qual é a área que você vai fazendo um combate aí? Eu quero profetizar isso na tua vida. Você está quase lá de ver a colheita. Quase. Eu não consigo ver no mundo do espírito, obviamente nem você, mas está quase lá. Porque tudo tem um tempo e um ciclo. Há um tempo para isso, um tempo para aquilo outro. E colheitas são assim, nós plantamos, você vem plantando, você vem ficando firme. Está ali, pá, não, Senhor, olha aí, estamos aí, tá, pá, plantando, dando a direção de Deus, você está para colher já. Grande vitória está para chegar na tua vida. E aí, pastor, que beleza, olha aí, a vitória chegou, mas já estou num outro combate. É desse jeito. Aprendi com aquele. Beleza. É assim mesmo. Mas se eu abrir mão, aqui o segredo todo é esse aqui, cara. Se não desfalecermos. Então ele falou coisas lindas. Vai lá, continua plantando. Continua plantando, Elinho, não abandona, não desanima, não larga, não... Amém, igreja? Então vamos ficar de pé, aleluia. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar
da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço.